Se tiver dinheiro, eu vou lá jazinho buscar. Olha lá, tuchadão, né? E aí, meus irmãos, já começamos mostrando o fenômeno no céu. Você vai ver com mais detalhes, só foi um pedacinho aí, eu vou colocar eles inteiro. Essa dica foi enviada pelo nosso querido irmão Dionísio Cândido, estreando aqui no quadro de dicas. Um abraço forte para ele. E também o Cláudio Félix, que mandou 2 dicas que vai ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo, tá certo? Os fenômenos estão ocorrendo e eles vão das profundezas da Terra, atravessam o mar, sobe aos céus e são vistos também no comportamento humano. Ou seja, toda a matéria está sentindo esses fenômenos. Para muitos, e nós não somos daquele tipo que fica marcando o fim de mundo, eu detesto pessoas assim, porque só Deus sabe esse dia. Mas ele disse, o filho dele nos ensinou que deveríamos ficar atentos aos sinais. De acordo com as profecias, para mim esse é o momento que a Bíblia relata como início das dores. A terra seria, em seus dias finais, como uma mulher em dores de parto. As dores vêm de todo lugar, ela nem sabe, né, quando ela está em trabalho de parto, de onde vem tanta dor. Quem é mulher e já teve filho sabe disso. Então eu acredito que a Terra está exatamente assim. As dores estão vindo em todos os lados, em forma de fenômeno. Vai, literalmente, das profundezas da Terra, atravessa o mar e sobe aos céus. Começando das profundezas da Terra, a gente vai lá para a Grécia, certo? A gente vai lá para a Grécia e um terremoto de 6,3 graus, isso é muito forte. Eu sei que quando a gente coloca o número 6,3, o que é isso? Cara, é fortíssimo. Quem tá lá, né, quem sentiu uma coisa parecida com isso aqui, baixa um de 3, o cara já acha que vai ser engolido pela terra, né? É uma sensação de desespero. Imagine 6,3, isso é muito forte. Não se via isso. Teria que ter uma explicação oficial. Acredito que eles sabem mais ou menos o que está acontecendo. A Terra de fato está mudando totalmente, a sua estrutura está mudando. A gente tem outras matérias que a gente pode raciocinar sobre, como as próprias placas tectônicas estão se movimentando muito rápido. A gente teve logo no começo do ano, finalzinho do último ano, no começo desse, várias quedas de aviões por falha, né? De repente o avião falhava e tem muita gente que teorizou que pode haver áreas, né, neutras onde você passa e simplesmente os equipamentos eletrônicos comecem a falhar. Poderiam ser justamente por essa mudança, né? Os polos magnéticos da Terra mudando, então causasse tudo isso, esses pontos neutros. Uma energia liberada pela própria Terra, né, capaz de desligar tudo. A gente vê muito em filme de ficção científica, né? Arma que desliga totalmente as tecnologias. Eu acho que desde que do tempo do Jaspion a gente já viu esse tipo de coisa, né? Sempre na ficção. Mas isso é claro que é baseado em alguma coisa real. Um tipo de energia que de fato existe e que pode causar essa pane, né, eletrônica. Então, quando você vai pesquisando, você vai vendo que tudo está interligado. Esse aqui aconteceu na Grécia, né? Foi um terremoto acima de 6 graus. Atingiu a ilha de Creta, na Grécia, de acordo com 2 entidades de monitoramento, né? Uma alemã e uma americana, né? A alemã disse o seguinte, ó: o tremor foi de magnitude 6,3, assim disse o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, GFZ. Ainda de acordo com a página oficial deles, ocorreu em uma profundidade de 83 km. Já o Geologic Survey, USGS, nos Estados Unidos, registrou um terremoto de magnitude 6,1, bem parecido, né? Só que um pouquinho diferente a localização. Ele teria acontecido a 15 km ao sul de Fri, cidade da ilha grega de Casos, com 74 km de profundidade. Ela fica a 260 km de distância de Creta. Até agora não se falou de vítimas, acredito que não tenha, tá certo, família? Porque ele aconteceu nas profundezas, né? Deu para sentir lá em algumas partes da ilha, mas ele aconteceu nas profundezas. Agora, o último que tinha registrado naquela área, é bom frisar isso, ele tinha sido de 5,2, né? Ele tinha ocorrido na ilha grega turística de Santorini e sua vizinha Morgos, né? Chegou a ser sentido na capital grega, Atenas, a mais de 200 km de distância, mas não deixou qualquer dano ou feridos, né? Então esse teria acontecido já há um tempo e não deixou danos. Acredito que esse também não deixou, né? Isso é só para a população entender o que está acontecendo. Agora a gente sai, né, das profundezas da Terra, atravessando o mar, vamos direto agora para o céu. Vou colocar os vídeos que o nosso amigo detectou, como sempre eu gosto também de destacar. Outra vez nós não temos imagens de satélites, né? Apenas pessoas com seus celulares ou no máximo câmeras de segurança que fazem essas gravações, inclusive dos próprios institutos, né? É interessante isso. Esses 3 vídeos que nós vamos ver agora foi gravado aí pelo nosso irmão Dionísio Cândido. Um abraço forte para ele. Vamos conferir aqui. Você vai queimando, cara. Se tiver dinheiro, eu vou lá jazinho buscar. É cometa? Caralho, que bagulho de chica, velho. Tá puxado. Não grava daqui, não pega visão não direito.
Marinho, olha lá, você vai lá, ó. Os caras caindo lá. Olha o riscão daqui, ó, na corrente. Então os fenômenos estão aí, meus irmãos. Só não vê quem não quer, né? A Terra está em seu trabalho de parto, né? E o que vai sair daí não é nada bom, meus irmãos. Mas o caminho está sendo preparado, a sociedade está sendo preparada. Por exemplo, a gente vindo aqui para o Brasil, né? Eu prometi para vocês mostrar os fenômenos, então vamos ver os fenômenos. Um fenômeno comportamental dessa vez. Você sabe que nós temos, né, pessoas eleitas para supostamente nos representar. A gente sabe que está muito longe de ser o ideal, mas é muito pior que alguém que nós nem conhecemos, que nós nem sabemos quem é, simplesmente tome decisões e transforme a nossa nação, né? Isso seria terrível, mas é isso que está acontecendo. Eles acabaram de autorizar registro de gênero neutro em documento de identificação. Isso transforma totalmente nosso país. A cara do nosso país muda. Algumas pessoas acham, mas isso não vai mudar nada. Muda sim. O nosso país está sendo de extrema esquerda com leis de extrema esquerda. Você vai sentir isso no dia que uma mulher acusar você de algo que você não fez e a palavra dela bastar para te condenar. Você vai sentir isso quando você fizer uma crítica comportamental e você for preso, acusado de algum ismo no final. Aí você vai saber o quão maléfico é isso aqui. O quão terrível é um discurso que diz que você não é capaz de ter nada, você não é capaz de sobreviver sem a ajuda deles, e por isso eles precisam cobrar caríssimo em todos os produtos para poder cuidar dos necessitados, quando na verdade os necessitados existem muitas vezes por causa deles próprios. Então você só vai sentir na pele as consequências disso. Talvez nem perceba, muitos nem têm a capacidade de perceber, mas vão sentir na pele do mesmo jeito. O sistema não faz diferença. De fato, o sistema não tem preconceito. Ele cobra do branco, cobra do preto, cobra da mulher, cobra do colorido, ele cobra de todos, literalmente. Então tá aqui, né? O nosso querido STJ acaba de aprovar, né, essa lei aí que transforma o nosso país totalmente, ó. A terceira turma do Olimpo autorizou por unanimidade, então você vê que não tem pessoa. Mas tem um ali de centro-direita. Não existe isso. Não existe. Eles todos estão colonhados em transformar a nossa nação em uma nação de extrema esquerda. Então, por unanimidade, a terceira turma do STJ decidiu que uma pessoa seja identificada no registro civil como gênero neutro, usado para quem não se identifica como gênero masculino ou feminino. A decisão é inédita no Brasil. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, disse ter pesquisado o tema para o julgamento e defendeu a correção do registro civil. A questão é muito dramática. Esse ser humano deve estar sofrendo muito, sofrer cirurgia, tomar hormônios, converter-se naquilo que seria bom para ela e depois se deu conta que não era tão bem aquilo que pensava, afirmou a relatora. Eu peguei essa imagem aqui faz um tempinho já. Quando eu vejo essas imagens eu gosto de deixar salva. Então estava aqui no meu HD, né? Eu acho que eu não preciso comentar nada, né? Você vê aí a bonequinha querendo que todas as pessoas mudem para que ela possa se sentir bem. Agora, eu acho que descreve totalmente o que está acontecendo. O absurdo que está rolando, vocês não acham que é por acaso, porque essas pessoas realmente bateu na consciência delas e elas comprarem essa briga para si próprias, né? Não é isso. Se trata de uma agenda. Se trata também de uma questão espiritual. O grande problema é que o próprio Cristo avisou a Judas isso também. Era preciso que acontecesse todas aquelas coisas com o Filho do Homem, mas ele advertiu: ai de quem, por quem elas vêm. Ou seja, ninguém foi determinado a nascer sendo um traidor, uma pessoa que vai fazer o mal. A escolha entre o bem e o mal, ela vai ocorrer para todos. Mas você não nasceu para fazer o mal, eu não nasci para fazer o mal. Se fizermos, não foi Deus que determinou isso, foi nós que escolhemos. Se tomarmos a decisão certa, é provável que outro surja e tome a decisão errada. Mas ela não precisava ser necessariamente daquele indivíduo. Ele simplesmente se corrompeu porque quis. Se tem uma coisa que a gente sabe é que o ser humano ele precisa de limites. Muitas vezes nós, apesar de sermos adultos, não sabemos de fato o que é melhor para nós mesmos. Sabe, é aquela pessoa que diz: cara, eu tivesse mais dinheiro eu ia comer mais chocolate. Eu todo dia comeria 2 barras de chocolate. Se essa pessoa faz isso, ela vai falecer antes da hora. E é o que acontece com muitos. Quantos artistas a gente vê aí, né? Com milhões na sua conta, mas com a vida toda troncha, porque o cara não tem limite para nada, o cara quer ser o dono do mundo, ninguém consegue dizer não ao cara. Você vê, o próprio Michael Jackson foi um bom exemplo disso. Uma infância conturbada pela própria elite, né? Mas as consequências, as sequelas que ficou nele foram gigantescas. O cara mudou até de pele, tinha um problema, né?
todo mundo sabe disso, ele tinha realmente um problema que deixava a pele dele mais branca, mas ele chegou pro doutor e disse: eu quero aumentar isso aqui, eu não quero tratar isso aqui, eu quero que ficar totalmente dessa cor aqui. E aí eu lembro de um questionamento, né, que fizeram ao médico, e uma pessoa disse uma coisa certa, disse: olha, mas quem é que vai dizer não a um Michael Jackson da vida? É óbvio que aquilo ali era errado fazer, né? Mas como você diz não a um Michael Jackson da vida? Então é o que estão fazendo aqui. No Brasil, estão criando todas as leis para as pessoas próprias se autodestruir. E esse é mais um dos sinais do que vem pela frente. Então, meus irmãos, não falando de fim de mundo, o início das dores a gente não sabe quanto tempo vai ser isso. 2 anos? 10? 100? 1000? Não sei. E não me atrevo a dizer, e acho que quem tenta adivinhar fala pelo diabo. Agora eu digo para vocês que é momento da gente aumentar a nossa fé e entender que, não falando de fim de mundo, essas coisas que estão sendo feitas na nossa nação, com a conveniência do povo, do próprio povo, você não está vendo ninguém indignado por isso. Você não está vendo ninguém revoltado por isso. Mas vocês lembram quando a seleção brasileira tomou 7-1? Tinha pessoas queimando a bandeira, tinha pessoas queimando a camisa, tinha pessoas destruindo TVs que compraram, né, de 40 polegadas só para assistir o jogo, se endividaram e quebraram, porque o Brasil, né, a seleção brasileira, perdeu de 7-1. Então a revolta foi grande. Nós vemos o tempo todo isso, né? Lady Gaga reunir milhões, Madonna reunir milhões. Mas essas coisas estão sendo aprovadas, pessoas que não foram eleitas, legislando, passando por cima das suas funções, entrando em outras funções, e você não vê revolta em ninguém. O povo diz: ah, deixa isso pra lá. Então, baseado nisso, eu digo, muita maldição vem pra nossa nação. Muita mesmo. Eu gostaria, inclusive, de dizer coisas boas pra vocês. Olha, gente, vai melhorar as coisas. Tem gente aí, ó. Não, mas não tem. Tem gente fingindo ter pra garantir o seu carguinho, né, na próxima eleição. Todos esses que estão aí vão garantir, já é certo isso. Então, é mais barganha, mais dinheiro pro bolso deles, enquanto a esquerda vai guiando, literalmente, o gado, né, ao matadouro, vai guiando o cego para o precipício. Essa é a realidade do nosso país hoje. Ele sai na frente de muitas nações. Enfim, meus irmãos, tá aí, né? 3 fenômenos, literalmente. Você viu no céu, você viu no fundo do mar e você tá vendo agora no comportamento humano, especialmente no Brasil. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Se isso aconteceu, deixa aquele likeão para ajudar nós a continuar fazendo esse trabalho. Nosso canal tem entrado numa bolha terrível esses dias, né? A gente teve um vídeo limitado e isso corta, né, as recomendações ainda mais do nosso canal, que já é pouca, né, já é baixa. Então eu peço a você que compartilhe o vídeo, mostre para mais pessoas, isso ajuda bastante para que a gente continue o trabalho aqui, né? Quem puder também se torne um membro e não esquece do Velho Diário do Davi, família. Eu tô trazendo coisas incríveis lá, não saiu, vai sair de uma vez. E eu tenho trabalhado bastante para trazer um conteúdo excelente para vocês no Velho Diário do Davi. É um presente, né? Eu poderia lançar outro produto, vocês sabem disso, mas não, eu vou colocar como atualização, ou seja, quem comprou não vai pagar nada, vai simplesmente baixar de novo. E eu pretendo fazer isso de vez em quando, tá certo? Não quero deixar aqui, vou comprar porque o Davi prometeu. Não, eu pretendo fazer, me sobrando o tempo eu faço. Tá certo, meus irmãos? Coisas que eu não posso falar aqui, eu pretendo estar sempre atualizando. Imagine como se fosse uma apostila, né, do canal aqui. Coisas que a gente não pode falar abertamente, eu vou estar colocando lá sempre. Tá certo, meus irmãos? Eu espero conseguir fazer isso. Mas o que eu prometo agora é essa atualização com mais de 400 páginas que vão chegar. Tá certo? Então tá lá disponível na Hotmart. É o kit encarando literalmente o Velho Diário do Davi. Com o que tá lá você vai aprender muito sobre a paranormalidade. Agora tem disponível 400 páginas para vocês, tá certo? É isso aí, meus irmãos. Vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e fui!